O cristão e as finanças. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos tratar sobre a mordomia cristã e o dízimo. Para isso, convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa nos abençoar na condução, Senhor meu Deus, e também no entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos muitas pessoas hoje que continuam sendo infiéis na entrega dos seus dízimos e na entrega das suas ofertas. Entendemos isso como uma infidelidade, mas essas pessoas elas continuam se justificando com vários argumentos. E nós vamos aqui apresentar alguns desses argumentos. O primeiro argumento ou justificativa para a pessoa continuar infiel seria justificativa teológica. Não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse texto ele está registrado lá em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23. Palavras do próprio Senhor Jesus. Esse texto é uma prova de que, na realidade, os dízimos não pertencem somente à época da lei, assim como também na época da graça. O próprio Senhor Jesus defendeu a entrega dos dízimos. Vamos observar bem esse texto. O texto diz o seguinte: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Nós conhecemos os escribas e fariseus como homens e mulheres negligentes, que negligenciavam alguns preceitos e guardavam muito bem outros. Quais que eram os preceitos aqui que o Senhor Jesus ele está apontando como aqueles preceitos que eles negligenciavam? Seria a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era negligenciado pelos escribas e fariseus. No entanto, o Senhor Jesus ele deixa claro: devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, vocês deveriam observar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais que são aquelas coisas que eles não deveriam omitir? A entrega do dízimo, da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles tanto deveriam guardar esses preceitos fundamentais da lei, como também deveriam entregar os seus dízimos. Nós vemos o Senhor Jesus ele defendendo que tanto uma coisa é importante como a outra, e nenhuma delas deve ser omitida ou negligenciada. Então nós vemos o Senhor Jesus ele defendendo que o dízimo ele deve ser praticado mesmo na era da graça. Segunda justificativa, a justificativa financeira. Do que eu ganho não sobra nada, mal dá para o meu sustento. Irmãos, será que a nossa fidelidade a Deus, e digo mais, a nossa obediência a Deus, depende da situação pela qual nós estamos passando? Se depende, meus irmãos, na realidade não somos crentes. Se depende, na realidade nós estamos sendo infiéis e desobedientes a Deus. Devemos entender, em primeiro lugar, que o dízimo não é sobra, dízimo é primícia.
Olha o que está registrado lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Devemos entender que Deus não é Deus de sobras ou de restos. Deus, ele exige o primeiro e o melhor. Já pensou, meus irmãos, se nós resolvêssemos nos doar ao Senhor como oferta viva e agradável, mas falássemos com o Senhor: Senhor, em primeiro lugar, eu vou me doar um pouco ao pecado. E aí, se sobrar um pouco de mim, eu me entrego ao Senhor. Será que essa é a mentalidade correta? Meus irmãos, está totalmente equivocadas aquelas pessoas que entendem que, olha, eu vou pagar todas as minhas contas e se sobrar, o resto que sobrar, eu entrego ao Senhor. Isso não é fidelidade. E antes, é uma desobediência. Segundo, irmãos, a contribuição ela é feita conforme a renda da pessoa. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 12, diz o seguinte: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. O Senhor, ele requer de nós aquilo que nós podemos entregar a Ele. Por causa disso é estipulado uma porcentagem, é 10%, é dízimo, porque entendemos que há pessoas que têm uma renda menor e há pessoas que têm uma renda maior, e essas pessoas, elas devem entregar segundo a sua renda. Por causa disso, esse argumento, essa justificativa financeira, olha, eu ganho pouco, por causa disso que eu não entrego o dízimo. Meus irmãos, não é algo que justifique você diante da sua desobediência, diante da sua infidelidade a Deus. Isso não justifica. Terceiro, se não há fidelidade a Deus, a nossa renda se perde. Olha, eu estou passando por uma situação muito difícil. Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Olha, se eu não pagar primeiro aquilo que eu devo, eu vou ficar numa situação difícil. Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Entenda que ser dizimista é uma bênção. E você mais recebe do que você entrega. Tanto é que você entrega 10% e 90% você administra. Justificativa assistencial. Prefiro dar os meus dízimos aos pobres. Será que damos realmente os nossos dízimos aos pobres? Com que regularidade nós fazemos isso? Será uma boa atitude fazer caridade com aquilo que não nos pertence? Será que isso nos compete? Muitas são as pessoas que administram o seu dízimo e sua oferta. Será que isso é uma atitude correta? Em primeiro lugar, nós vemos que Judas, ele defendia isso. Judas, ele defendia que a oferta, ela deveria ser direcionada aos pobres. Vemos, por exemplo, lá em João, capítulo de número 12, versículo de número 5 a 6, quando Judas observa ali o derramar do bálsamo para ungir o Senhor Jesus, ele argumenta o seguinte: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Interessante que esse é o argumento de Judas, mas João, ele deixa registrado que existia uma intenção por trás desse argumento de Judas. Olha o que João diz: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então vemos que Judas, ele não tinha nenhum interesse de cuidar dos pobres, mas sim de roubar aquilo que era colocado na bolsa, as ofertas que entravam na bolsa que ele carregava. Quem deve administrar os dízimos e as ofertas? Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi
recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Nós vemos que a própria palavra de Deus, e isso já no Novo Testamento, indica que existem sacerdotes chamados por Deus para administrarem os dízimos e as ofertas. Então, meus irmãos, não sou eu que devo decidir qual é a finalidade dos dízimos e das ofertas, e sim aqueles que têm o sacerdócio, o mandamento, segundo a palavra de Deus, para administrar esses bens. Não é a pessoa ou contribuinte que vai administrar isso. Tem administradores escolhidos por Deus, segundo a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 5. Para que esses administrem e administrem bem esses recursos. Justificativa política. Eu não entrego o dízimo porque não é bem administrado. Muitas pessoas olham para os administradores e falam assim: olha, eu não vou entregar os meus dízimos e as minhas ofertas, porque as pessoas não estão administrando bem, porque o conselho não administra bem os recursos que eu tenho entregado. Será que essa é a atitude correta? Acredito eu que não. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Deus vai requerer de você a sua fidelidade, assim como também vai requerer daqueles que administram os bens da igreja a sua fidelidade e o seu compromisso. Deus é que há de julgar os administradores. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 42 a 44. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiara os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Deus há de julgar cada um de nós, tanto aquele que não é um dizimista fiel, como aquele também que é mau administrador. E cada um tem a competência diante de Deus. A quem compete dizimar, dizime. A quem compete administrar, administre. Porque senão o Senhor, o nosso Senhor, há de vir e há de julgar tanto um como o outro, segundo aquilo que ele fizer, segundo as suas obras. Devemos entender que a cada um de nós foi entregue uma responsabilidade e cada um tem o dever de cumprir com essa responsabilidade. Guarde isso no seu coração. Quinta justificativa, justificativa míope. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Não interessa se a igreja vai bem ou mal. Não interessa. Será que pensamos assim em relação ao Estado? Olha, o Estado ele já tem muito dinheiro, então eu não vou entregar o meu imposto. O Estado ele já é rico, ele não precisa do meu imposto. Olha o que o Senhor Jesus, ele nos ensinando, ele diz lá em Mateus, capítulo de número 22, versículo 16 a 17 e também o versículo de número 21. Algumas pessoas elas chegam a Jesus e tentando ali argumentar com o Senhor Jesus, eles falam o seguinte: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É uma pergunta ali que aqueles homens faziam para o Senhor Jesus, com outras intenções. Mas olha a resposta do Senhor Jesus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, nós temos que ser corretos em tudo. Se nós devemos ao Estado o tributo, que paguemos ao Estado aquele tributo. Se devemos a Deus,
que paguemos a Deus aquilo que é devido. Uma coisa não exclui a outra. E todas as duas é fidelidade a Deus, não a homens. Devemos entender isso. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10 a 15, que diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande efeito, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Meus irmãos, que cada um de nós possa ser fiel ao Senhor. Deus nos chamou sempre a uma fidelidade e obediência à sua palavra. Que cada um de nós possa continuar sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, assim como também obedientes àquilo que nos requer a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar e te dar uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.